Fala, nobres, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aí prosperando, espero que vocês estejam tirando aí proveito das nossas videoaulas, beleza, nobres? Olha só, nobres, hoje, nesta aula aqui, eu vou estar mostrando para vocês qual é o passo que eu geralmente dou para quando um aparelho ele não está carregando. Qual é o passo que eu dou aqui na minha assistência a fim de poder resolver aqui os nossos defeitos, beleza? O que que eu faço para me estar resolvendo aqui esses problemas, né? Esses defeitos, beleza? Esse mesmo passo que eu dou aqui, vocês podem utilizar na assistência de vocês, lembrando que isso pode ser feito em qualquer aparelho Android, beleza? Qualquer aparelho Android. Esse passo a passo aqui vai servir para qualquer aparelho Android. Não importa qual seja o modelo, vai servir para qualquer um deles, beleza? Então, vamos mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui essa tela. Nós temos aqui a tela do meu tablet. E nós temos aqui um bloco de diagrama. Pronto, galera. Nós temos aqui o nosso bloco de diagrama. Aqui, galera, nós vamos ter todo o processo de carregamento, galera. Ela começa nesse camarada aqui, no conector USB, né? Que é o conector de carregamento. Então, o primeiro teste básico que a gente vai fazer é se o carregador do cliente está bom, você vai testar um outro carregador. Segundo passo, você vai testar a bateria para ver se a bateria tem 3,7 volts a 4,4 volts, que é o que a gente observa aí na nossa tela. Então, esse é o primeiro passo. Vamos verificar se o cabo do cliente está bom. Se a bateria tem tensão para fazer esse aparelho ligar entre 3,7 volts a 4,4 volts. Se tiver com 3,6 volts, o aparelho ainda assim vai ligar. Se tiver abaixo de 3,6, pode ser que esse aparelho não ligue. Beleza, galera? Então, esse é o primeiro passo que a gente vai dar, né? Que a gente vai verificar antes da gente começar a fazer análise, né? Qual é o segundo passo agora? Agora sim, nós vamos verificar aqui o conector, que é justamente o camarada que nós acabamos de mencionar, né? Nós vamos verificar esse camaradinho aqui. Sempre nós vamos analisar, galera, primeiro os pinos. Tem aqui os pinos, né, do conector. Nós vamos analisar eles. Além de uma inspeção visual, nós vamos observar conectando o cabo aqui, ó. Conectando o cabo, nós vamos ver se está subindo tensão num desses pinos aqui, que é o positivo. De um lado vai ser o negativo e do outro vai ser o positivo. Com o nosso multímetro nós vamos verificar se tem tensão de 5 volts. Ó. Se vocês observarem aqui, ó, tensão do carregador é 5 volts. Então eu tenho que verificar se tem essa tensão de 5 volts nesses pinos. Tendo essa tensão, que nós vamos fazer agora? Partir para verificar o nosso OVP. Ou seja, nós vamos pegar o esquema elétrico e nós vamos verificar se
está chegando os 5 volts aqui na entrada do OVP e se está saindo os 5 volts aqui, ó, no componente depois do OVP. Ou seja, se o OVP está sendo alimentado e se ele está alimentando o PMIC, o IFPMIC. E como é que eu vou estar fazendo isso, né? Como é que eu vou estar verificando o OVP está alimentando ou não? É bem simples, galera. Olha só, como é que eu faço? Pego o meu multímetro, eu vou verificar no esquema elétrico a malha VBus, vou seguir ela até o componente próximo ao OVP. Eu vou verificar ela até o componente próximo aqui, o OVP. Vou pegar meu multímetro, terra, no terra positivo, venho nesse componente e vejo se tem os 5 volts. Se tiver os 5 volts, eu sei que o OVP está sendo alimentado. Agora, como é que eu vou saber se o OVP está alimentando? Agora, nesse caso, eu vou pegar o meu multímetro, parte positiva, eu venho aqui nesse componente e vejo se tem os 5 volts. Se tiver os 5 volts, eu sei que esse OVP está ok. Esse OVP está bom. Se não tiver os 5 volts, porque a mesma voltagem do USB que entra aqui no carregador, no conector de carga, tem que chegar no OVP e tem que sair também do OVP. Se tiver chegando 5 volts aqui e aqui do outro lado apenas 3, está errado. O OVP está com problema. Se tiver, galera, tiver aqui, ó, chegando 5 volts aqui e aqui 3,8, está errado. Tem que chegar os mesmos 5 volts. Tem que chegar os mesmos 5 volts aqui, ó. Os mesmos 5 volts. Os mesmos. Beleza. Está chegando 5 volts. O que que eu sei? Que esse OVP está bom. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou verificar nessa malha aqui, ó, que vai chegar até o meu IFPMIC, se todos os componentes estão ok. Como assim? Se todos eles estão chegando 5, 5, 5 volts. Se um desses componentes não estiver chegando 5 volts, o que que isso me caracteriza? Que esse componente está com defeito e que se eu substituir ele, vai voltar a carregar. Digamos que eu verifiquei todos esses, todos, todos estão ok. Qual seria meu próximo passo? Próximo passo seria verificar se o meu IFPMIC está recebendo esses 5 volts. Como é que eu vou fazer? Multímetro, escala de tensão contínua. Eu vou verificar o componente que está antes do IFPMIC. Tem 5 volts? Beleza, eu garanti que o meu IFPMIC está recebendo alimentação. Porém, isso não quer dizer que ele está bom. Ele está recebendo. Agora, eu tenho que me certificar alimentando o conector da bateria e alimentando o IFPMIC. E como é que eu vou fazer isso, galera? Como é que eu faço isso? Mostro aqui para vocês.
Observe que na entrada do IFPMIC nós temos a malha VBus, que é a malha que vem do conector até o IFPMIC. Já aqui do outro lado, nós temos a VCIS. Essa VCIS ela é responsável por gerar a VBattery e a VBus, que alimenta o sistema. Ou seja, nós temos aqui a VBus, que vem para o PMIC principal, e nós temos a VBattery, que vem para o conector de bateria, VBattery de bateria, né? Então nós temos a VCIS, que vai alimentar tanto o sistema como a bateria. E na prática, como é que isso ocorre? Como é que isso acontece, né? Olha só, vocês observam que aqui ó, tem uma bobina, e que a VCIS ó, está indo para essa bobina. Então, sempre o PMIC, o IFPMIC, ele vai ter um componente aqui, que é um capacitor. Vou botar aqui o de capacitor. Esse capacitor, ele vem a tensão VBus, passa por ele, e dele vai para o IFPMIC. Já do outro lado, essa malha VBus, ela já vai assumir um outro nome, ó, que será a VCIS. Essa VCIS, ela vai passar por uma bobina, que é essa bobina aqui, e dessa bobina ela vai alimentar o sistema. Em alguns casos, dessa bobina, ele sai e entra de novo no PMIC e assume uma nova malha, que é a malha da bateria. Ou seja, dessa bobina vai para o sistema e dessa bobina também sai a malha que vem para a bateria, o nosso componente principal. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar aqui o nosso... Vou mostrar aqui mesmo, melhor. Nós vamos pegar o nosso multímetro e vamos ver, assim como a gente verificou que está chegando a tensão aqui no capacitor, nós vamos também verificar se está saindo a tensão aqui nessa bobina. E qual é a tensão, galera, que tem que chegar aqui nessa bobina? Aqui, ó, é 5 volts, né? Que é do conector. Já do outro lado, não é mais 5 volts, é 3,7 a 4,4 volts. Por quê? Porque é a tensão que alimenta a bateria. Se tiver saindo 5 volts, tá certo? Tá certo. Se tiver saindo 2 volts, tá certo? Não, tá errado. Se tiver saindo 2 volts, 3 volts, tá errado. No mínimo tem que sair 3,7 volts, que é o suficiente para carregar o nosso aparelho. Então, o que que eu vou fazer? Pego o meu multímetro e verifico. Tá chegando, atenção, essa bobina. Tá tudo ok? Opa, eu cheguei aqui, não tá chegando tensão nessa bobina. Será que eu vou logo removendo PMIC, o IFPMIC? Não, galera. O que que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui, ó, em volta desse CI, vai ter vários componentes, né? Vários componentes aqui, ó, como capacitores. Eu vou verificar se não tem algum curto, alguma fuga de corrente, algo que está fazendo com que o nosso aparelho ele não carregue. Se eu verificar
e tiver tudo ok, eu vou trocar o IFPMIC. Ou eu vou trocar, ou eu vou remover ele, refazer as esferas e soldar novamente. Mas digamos que eu vim aqui, ó, nessa bobina, tem a tensão de 3,7 volts, ou seja, o IFPMIC está sendo alimentado e ele está alimentando. Mas ainda assim, aqui na minha bateria, não está chegando tensão. O que eu vou fazer? Eu vou continuar a medição. Agora eu vou vir verificar se aqui, ó, nesse componente, que no caso aqui tem um resistor, tem tensão da bateria para a bateria de 3,7, 4 volts nesse lado. Se não tiver e na bobina tem, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou com um problema nessa malha aqui, ou algo se rompeu daqui para cá, ou algo se rompeu, ou, ou o meu IFPMIC está com defeito, o setor, justamente o bloco do carregamento. O bloco do carregamento. Vou fazer o meu processo, remover ele e refazer a solda. Mas, digamos que nesse resistor tem a tensão desse lado. O que eu vou fazer? Vou medir do outro lado. Não tem a tensão, problema no resistor. Mas digamos que o resistor está ok, o que eu vou fazer agora? Testar o capacitor. Ver se tem tensão de um lado e tensão do outro. Se tiver tudo ok, próximo passo seria verificar se no conector da bateria aqui, positivo, tem essa tensão. Se não tiver essa tensão, o que aconteceu? Alguma coisa se rompeu desse capacitor para a bateria. Eu vou fazer um jump, soldar um fio de jump, e assim eu vou estar recuperando novamente. Basta soldar um fio de jump aqui do capacitor até o pino positivo da bateria, que o aparelho vai voltar a carregar. Lembrando, galera, que isso aqui é um circuito de carga, quando o aparelho não está carregando, beleza? Não é carga lenta, mas sim quando não está carregando. Então, esse é o passo a passo que eu dou para mim resolver esse tipo de defeito relacionado ao carregamento. O básico, testar a tensão da bateria, depois verificar o conector USB de carregamento na placa, tanto faz na placa principal ou na placa mãe, porque às vezes nós temos uma placa que ela é uma só e tem a placa que é, às vezes nós temos uma, digamos aqui que isso aqui seja uma placa, né? E o nosso conector está aqui, e aqui ele vai passar por todo o sistema. Mas às vezes nós temos uma subplaca com o carregador e nós temos a placa principal com um flex que liga as duas placas. Nesse caso, nós vamos testar se tem passando tensão por aqui, beleza? Nós vamos testar se tem passando tensão por aqui, verificar as conexões, que é o básico, e aqui, ó, quando na placa principal, o que nós vamos fazer? Nós vamos, geralmente o que eu faço? Eu soldo um fio de jump
de um lado, que é o lado positivo, e o outro fio de jump eu soldo em qualquer lugar da placa que seja o terra. Aí eu vou alimentar a minha placa principal na VBus, e aí sim eu vou fazer todo esse processo que a gente já viu aqui relacionado ao OVP, porque da placa principal, na placa principal nós vamos ter também, do mesmo jeito que o conector vai vir a VBus, que é a malha principal, e ela vai chegar até o OVP. Da placa principal vai ser assim. Nós vamos encontrar a malha a VBus, placa principal, que é o conector FPC grande, né? Vamos localizar ele e vamos seguir ele até chegar no OVP, do OVP até o CI de carga, do CI de carga até a bobina, da bobina até o conector de carga. Então, é assim que eu faço, é assim que eu meço aqui na minha assistência para me identificar quando quando o aparelho não está carregando. Lembrando, galera, que isso aqui é uma aula teórica, né? Nós vamos estar mostrando para vocês, na prática, como vocês podem estar chegando aí a um diagnóstico assertivo, né? Como resolver qualquer defeito relacionado à carga. Essa daqui é uma da primeira aula que nós estamos lançando aí no nosso canal sobre carregamento, beleza? Isso aqui é aula teórica, só para vocês poderem entender como é que a gente vai fazer na prática depois, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreva, deixe seu like, compartilhe essa aula, né? Se você entendeu e gostou, deixe nos comentários. Se você ficou na dúvida de alguma coisa, também deixe nos seus comentários. Se você gostaria que nós trouxéssemos outro conteúdo, né, aqui no nosso canal, também diga aí que tipo de conteúdo você gostaria que nós trouxéssemos aí para vocês, qual é a dificuldade que vocês têm. Beleza, nobres? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreva. Lembrando que nós temos um grupo também, onde eu sempre vou estar postando materiais como esse aqui que nós estamos observando. Material como esse aqui, nós vamos estar postando lá no nosso grupo lá, VIP, né? Se você ainda não entrou no nosso grupo, o link vai estar aqui embaixo. Esse grupo não é um grupo fechado. Lá vocês podem tirar suas dúvidas, fazer perguntas, se tiver com dificuldade na sua bancada, que sempre que possível a gente vai estar dando um suporte aí para vocês. Beleza, nobres? Lembrando que essa daqui é uma aula simples, uma aula direta ao ponto para quem está iniciando, ou até mesmo para quem já sabe, mas que tem dúvida sobre esse processo de análise e diagnóstico de aparelhos que não liga. Beleza? Então, vamos recapitular aqui o que nós aprendemos. Recapitulando, tudo vai iniciar no USB, como a gente viu aqui, depois vai passar pelo OVP, se tiver algum fuzil vai passar por ele, um resistor, capacitor, depois CI de carga, bobina e V-battery. Sempre vai ser assim. Começa aqui, passa por aqui, por aqui, por aqui, chega aqui e sai daqui para alimentar aqui e todo o sistema. Então eu tenho que pegar o esquema elétrico e seguir cada uma dessas malhas e verificar o porquê a tensão não está chegando aqui no conector da bateria. Bem simples, galera, não é difícil da gente fazer isso, porém a gente precisa entender e utilizar os esquemas elétricos para isso, tá? Nós vamos ter no nosso treinamento aqui, grátis, aulas falando sobre esquemas elétricos. Inclusive já tem no nosso canal, vai ficar aqui no card para você dar uma olhadinha, beleza? Então, é isso aí. Vamos para cima, vamos evoluir cada vez mais.